rostos na parede. Existem histórias que não envolvem gritos, nem vultos, mas mesmo assim, nos deixam com muito medo. Esse é um relato real, que aconteceu dentro de um hospital. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aquela senhora dizia estar vendo na parede. Para preservar as pessoas envolvidas desta história, os nomes foram alterados. Vamos chamar a senhora deste relato de Dona Clara. Dona Clara era uma enfermeira aposentada. Uma mulher simples, lúcida, conhecida pela família por ser muito racional. Já idosa, acabou sendo internada em um hospital, após apresentar um quadro de saúde delicado. Inclusive, por ironia, Dona Clara se internou no mesmo hospital que trabalhou durante anos. Em todo esse tempo, os médicos tentavam diferentes tratamentos. Mas Dona Clara simplesmente não melhorava. Até então, nada de estranho havia acontecido, nenhum comportamento fora do comum. Dona Clara conversava normalmente com os médicos, com os enfermeiros e com os familiares. Tudo parecia seguir um curso. Triste, mas normal. Depois de algumas semanas internada, Dona Clara começou a se queixar de algo incomum. Em conversas com os sobrinhos, ela dizia estar vendo rostos na parede. A parede ficava bem em frente à cama onde ela permanecia deitada. Segundo Dona Clara, os rostos surgiam de repente. Eram rostos feios, deformados, e pareciam encarar diretamente para ela. Em uma certa manhã, um de seus sobrinhos, a quem chamaremos de Agenor, estava como acompanhante no quarto. Ao entrar, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Dona Clara tinha um semblante diferente, aterrorizada. Ela estava paralisada. Com os olhos fixos na parede, Agenor tentou falar com a tia, mas ela parecia tomada por um pavor silencioso. Então, ela apontou para a parede e disse: "Olha para aquele ali, que rosto feio." Ela apontava com precisão, como se realmente estivesse vendo algo ali, naquele exato ponto da parede. O mais intrigante desse caso é que Dona Clara não fazia uso de nenhum medicamento com efeito alucinógeno. Os familiares confirmaram isso com a equipe médica. Não havia explicação clínica para aquelas visões. Além disso, esses episódios não aconteciam todos os dias. Não havia um horário específico. As visões surgiam de forma aleatória, como se algo escolhesse quando aparecer. Com o passar do tempo, algo começou a mudar. Coincidentemente, ou não, Dona Clara piora rapidamente. Seu quadro clínico entrou em estado crítico. E junto com isso, os relatos sobre os rostos na parede continuavam. O medo parecia consumir suas forças. Mesmo fraca, reclamava sobre os rostos na parede. Algumas semanas depois, Dona Clara veio a óbito. Após sua morte, o quarto foi ocupado por outros pacientes. A parede continuava a mesma, nenhuma mancha, nenhuma alteração. Apenas uma parede comum. Até hoje, a família se pergunta: o que Dona Clara realmente via naquela parede? Seriam alucinações inexplicáveis? Ou algo que apenas ela, naquele estado entre a vida e a morte, conseguiu enxergar? Seres bizarros. Existem acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Fatos que nos fazem questionar o que está além daquilo que podemos ver e compreender. O relato que você vai ouvir agora é verídico. Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Tudo aconteceu na casa de uma família simples que levava uma vida tranquila. Nada de estranho, nada fora do comum. Até aquele dia. Entre os filhos do casal, havia um menino pequeno, a quem chamaremos de Astolfo. Até então, nunca havia apresentado qualquer comportamento anormal. Era uma criança como outra qualquer, mas, numa tarde que avançava para o início da noite, algo inesperado aconteceu. De repente, gritos ecoaram pela casa.
Astolfo estava em pânico. Ele gritava desesperadamente e pulava do berço para a cama e da cama para o berço, repetidas vezes, como se estivesse tentando fugir de algo invisível. Seu irmão estava no quarto, observando tudo, mas não via absolutamente nada de estranho. Assustada, a mãe do menino, que chamaremos de Dona Violeta, correu até o quarto. Tentou acalmar o filho, dizendo que estava ali, que não havia nada que pudesse machucá-lo. Mas Astolfo continuava em desespero absoluto. Após alguns minutos, os gritos cessaram. O choro parou. Era como se aquilo que o aterrorizava tivesse simplesmente ido embora. Ainda tremendo, Dona Violeta perguntou ao filho o que havia acontecido. A resposta a deixou completamente sem reação. Astolfo disse que havia visto dentro do quarto 2 seres com forma humana, parecendo homens, mas não eram homens comuns. Um deles tinha o rosto monstruoso, com chifres e correntes cruzando o tórax. O outro possuía barba espessa e dentes grandes, e uma aparência igualmente aterradora. Segundo o menino, os 2 caminhavam em sua direção, como se fossem pegá-lo. Foi então que Dona Violeta entendeu o desespero, o motivo das tentativas desesperadas de fuga. Sem saber o que fazer, ela conversou com a vizinha e familiares. Uma tia do marido de Dona Violeta levantou uma possibilidade perturbadora. Astolfo poderia ser médium, alguém capaz de enxergar o que outras pessoas não veem. Essa ideia deixou todos ainda mais apreensivos. Infelizmente, os acontecimentos não pararam por ali. Algum tempo depois, numa noite aparentemente tranquila, Astolfo brincava com o irmão no quarto. Tudo estava normal. Até que, de repente, o menino entrou novamente em pânico. Ele começou a chorar, gritar e se debater. Dizia estar vendo seres com aparência demoníaca. Dona Violeta correu para socorrê-lo, carregou nos braços e levou para a sala. O que ele disse naquele momento marcou todos para sempre. Em desespero, Astolfo implorava: "Me leva para a luz, eu quero ir para a luz." A mãe, confusa e desesperada, respondeu: "Meu filho, nós já estamos na luz." Afinal, ele estava exatamente embaixo da lâmpada da sala. Mesmo assim, Astolfo continuava implorando, como se estivesse falando de outra luz, algo que só ele conseguia ver. Aquela família viveu momentos de angústia, medo e total impotência. Nada daquilo fazia sentido. Com o passar dos anos, Astolfo cresceu e nunca mais voltou a ver nada parecido. Até hoje, o caso permanece sem explicação. O que realmente aconteceu naquela casa? Era apenas fruto da imaginação de uma criança? Ou Astolfo realmente teve contato com algo do outro lado? Força sobrenatural. Existem situações inexplicáveis, mas que muda silenciosamente a energia no ambiente. O relato que você vai ouvir agora é real. Aconteceu na casa de uma família. Todos na casa sempre viveram em completa harmonia, união e paz. Nunca houve histórico de acontecimentos estranhos. Para preservar a identidade dos envolvidos, todos os nomes foram alterados. A dona da casa será chamada aqui de Dona Benedita. Dona Benedita era uma dona de casa, mãe e esposa, que cuidava da família e da casa. Levava uma vida simples e pacata. Em algumas ocasiões, ela costumava visitar um centro espírita, influenciada por sua cunhada e pela tia de seu marido. Era algo que acontecia esporadicamente. Não fazia parte da sua rotina. Em um desses dias, Dona Benedita foi ao centro espírita, como em qualquer outro dia normal. Chegando lá, o religioso iniciou a sessão. Nesse momento, uma entidade se manifestou. Durante a manifestação, um espírito se dirigiu diretamente a ela.
e disse algo que a deixou em estado de choque. Ele afirmou que era como o vento, que entrava e saía da casa dela a hora que quisesse, e que só sairia de lá se ela fizesse um trabalho para ele. A entidade exigiu sacrifícios de animais e água ardente. Dona Benedita sentiu medo, mas também sentiu revolta. Tomada por coragem, ela respondeu que não faria trabalho nenhum. Disse que o mal não entraria na sua casa, que Deus era muito mais poderoso. Ao chegar em casa, encontrou sua irmã que a aguardava. As duas começaram a conversar sobre assuntos do cotidiano, coisas simples, triviais. Em seguida, Dona Benedita foi tomar banho e depois começou a fazer os afazeres da casa. Colocou o leite para ferver no fogão e voltou para a sala, onde continuou conversando com a irmã. Foi nesse momento que algo começou a mudar. Dona Benedita sentiu um calafrio repentino, uma sensação estranha, uma energia pesada, negativa, como se algo ruim estivesse se aproximando. O cansaço veio de forma intensa. Um desânimo profundo tomou conta dela, e pouco a pouco, uma tristeza inexplicável parecia se espalhar pela casa. De repente, algo completamente inesperado aconteceu. A leiteira que estava no fogão foi arremessada. Ninguém estava na cozinha. Ninguém encostou nela. Não houve explicação para aquilo. Foi como se alguém tivesse dado um tapa violento na leiteira, lançando-a para longe do fogão. Ela não caiu perto. Parou a uma distância impossível de ser explicada por uma simples queda. Aquilo não fazia sentido. Se a leiteira estivesse mal posicionada, ela cairia ao lado do fogão. Mas não foi isso que aconteceu. Todos na casa ficaram paralisados. O medo tomou conta. O silêncio ficou pesado. Ainda em choque, Dona Benedita foi até a cozinha e limpou o chão, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas não havia resposta. Dias se passaram e algumas perguntas permaneceram. Quem disse aquelas palavras chocantes para Dona Benedita? Seria puro fingimento daquele sacerdote? Ou realmente algum ser de outra dimensão falou aquilo? Puxando os pés. Tem histórias que a gente ouve e esquece, mas tem outras que marcam uma vida inteira. Vou contar agora o relato de um homem que carrega até hoje uma lembrança que nunca conseguiu explicar. Um acontecimento que marcou sua infância de uma forma tão profunda que ainda hoje se lembra de cada detalhe. Para preservar as identidades, todos os nomes foram trocados. Vamos chamá-lo de Teodoro. Teodoro vivia em uma família simples e numerosa. A mãe chamaremos de Dona Aurora. Era uma mulher forte, dedicada, que cuidava da casa com amor e disciplina. Ela e o marido já tinham 6 filhos, todos bem educados. Após o nascimento da 6ª filha, o médico foi direto. Disse que Dona Aurora não poderia mais engravidar. Ela tinha um problema sério de saúde. Uma nova gestação poderia custar sua vida. O aviso foi claro. Anos se passaram e o inesperado aconteceu. Dona Aurora engravidou novamente. O médico alertou o casal mais uma vez sobre o risco, que era muito perigoso. Mesmo assim, a gravidez seguiu. Passaram-se os meses e chegou o dia do parto. Foi complicado, arriscado e tenso. A bebê nasceu com saúde, mas Dona Aurora não saiu ilesa. Ela teve complicações graves e ficou internada por um tempo. Quando finalmente voltou para casa, onde precisava continuar o tratamento. Mas algo não ia bem. A saúde dela só piorava. Para dificultar a situação, a bebê não conseguia mamar. Além das dores do parto complicado, Dona Aurora sofria com o leite acumulado nos seios, causando dores intensas. Foi então que ela pediu ajuda ao filho Teodoro.
Ela pediu que ele sugasse o leite para aliviar a dor. Teodoro era apenas uma criança, tímido e envergonhado. Ele se recusou. Dona Aurora ficou magoada, brava e irritada, e disse apenas uma frase: "Você vai ver." Os dias passaram. As dores aumentaram. Os gritos de sofrimento eram tão intensos que vizinhos ouviam da rua. Até que chegou o aniversário de Teodoro, dia que jamais esqueceria. Ele estava na sala. De repente, chega em casa sua avó paterna. Ele achou que receberia felicitações pelo seu aniversário, mas as palavras foram outras. Ela disse a ele, sem rodeios, sem cerimônias: a sua mãe morreu. Foi ali que o mundo dele desabou, no próprio aniversário, quando completava 8 anos. Sua mãe falece, deixando 7 filhos pequenos órfãos. Ele se trancou no banheiro e chorou sozinho, para que ninguém o visse. Esse dia marcou para sempre sua vida. O pai organizou o funeral. Toda a família, parentes e amigos participaram do velório. Em seguida, Dona Aurora foi enterrada. E aquela casa nunca mais foi a mesma. O ambiente ficou pesado, triste, silencioso. Dias depois, numa noite aparentemente comum, Teodoro foi dormir com os irmãos na mesma cama. Tudo normal, até a madrugada. Ele sentiu alguém segurando seus pés. Pensou que fosse brincadeira dos irmãos. Passou a mão para a direita. Um irmão estava ali. Passou para a esquerda, outro também. Então ele segurou os braços de quem estava puxando seus pés e subiu as mãos, devagar, até o rosto. Mas não havia rosto, não havia corpo, apenas braços, braços que seguravam seus pés. Ele gritou, se debateu e acendeu a luz e contou o que aconteceu. Então o pai chamou Teodoro para dormir junto com ele no sofá da sala. Junto com o pai, Teodoro achou que estava livre da assombração, mas não estava. Ele começou a ouvir um rangido que vinha de uma cadeira no canto da sala. Mais uma vez ele entrou em desespero. Acordou o pai imediatamente e falou que estava ouvindo a cadeira rangir. O pai disse que não ouvia nada e mandou ele dormir. Mas ele não dormiu. Ficou acordado até amanhecer. No dia seguinte, quis dormir com a luz acesa. O pai não permitiu. Desde então, Teodoro nunca mais conseguiu dormir direito no escuro, nem mesmo depois de adulto. E até hoje ele se pergunta: quem segurou seus pés naquela madrugada? Foi imaginação de uma criança consumida pela culpa? Foi o trauma do luto? Ou seria Dona Aurora magoada por não ter recebido ajuda? Vidro despedaçado. Existem acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Fatos que acontecem diante dos nossos olhos e, mesmo assim, parecem violar as leis da física e da razão, e do que consideramos real. O relato que você vai ouvir agora é verídico. Aconteceu de fato em uma casa comum, com pessoas simples que levavam uma vida tranquila e sem qualquer histórico de eventos estranhos. Para preservar a identidade dos envolvidos, todos os nomes foram alterados. A dona da casa será chamada aqui de Dona Odete. Dona Odete era uma senhora casada, mãe de 2 filhos, dedicada à família e ao lar. Sua vida seguia uma rotina simples, sem conflitos, sem mistérios, sem nada fora do comum. Ela tinha um irmão mais velho, a quem chamaremos de Augusto. Apesar da idade, Augusto sempre procurava a irmã em busca de ajuda, conselhos e orientação. Era comum que ele aparecesse na casa de Dona Odete para conversar, desabafar e pedir apoio. E foi em uma dessas visitas, em uma tarde absolutamente normal, que algo inexplicável aconteceu. Era um dia ensolarado e tranquilo, como tantos outros. Augusto chegou à casa da irmã, bateu a porta.
Dona Odete foi até o olho mágico, reconheceu o irmão e abriu a porta. No exato instante em que Augusto cruzou a entrada da casa, algo surreal aconteceu. O vidro do basculante da sala simplesmente explodiu. Não trincou. Não caiu. Não se soltou da estrutura. Ele se despedaçou em 1000 pedaços, de uma só vez, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. O mais assustador não foi apenas o vidro quebrar, mas a forma como isso aconteceu. Todos os estilhaços foram lançados para fora da casa. Nenhum pedaço caiu para dentro, como se uma explosão tivesse ocorrido de dentro para fora. Não ventava. Ninguém jogou pedra. Não havia crianças brincando. Não houve impacto algum que pudesse justificar aquilo. O basculante ficava exatamente na mesma direção da porta por onde Augusto havia acabado de entrar. Tudo aconteceu em segundos. O silêncio que veio depois foi pesado. Dona Odete, Augusto e todos que estavam na casa ficaram paralisados, tomados pelo medo e pela confusão. Augusto ficou visivelmente constrangido, sem saber o que dizer. Dona Odete sentiu um sentimento estranho, algo desagradável. Nada, absolutamente nada, explicava o ocorrido. Se o vidro tivesse apenas se soltado e caído, não teria se despedaçado daquela forma, e muito menos lançado os cacos todos para fora. Aquilo não foi uma queda, foi uma explosão. Depois do susto, como tantas outras vezes, Augusto acabou se sentando para conversar com a irmã. Desabafou sobre seus problemas, pediu conselhos, lamentou sua vida difícil. Mas o clima já não era o mesmo. Aquela casa, antes tranquila, agora carregava uma pergunta sem resposta. Um acontecimento que a lógica não explica, que a física não explica, que ninguém até hoje conseguiu explicar. O que realmente aconteceu naquela tarde? Foi apenas uma coincidência absurda? Um fenômeno raro? Ou algo além da nossa compreensão?